Eu me chamo Raiane Alexandre Matos e hoje a gente vai estar começando a socialização do seminário do módulo 5. O nome das alunas presentes no trabalho é Fabiana Córneo Cruz, Luana Alves Rodrigues, Raiane Alexandre Matos e Vanessa da Rocha Cardoso. Então, começando aqui, vamos apresentar a socialização do paper de vivências educativas com o tema de contação de histórias infantis, promovendo a imaginação e o lúdico. Então, para começar, resumindo, a gente vai ter um objetivo de apresentar os principais pontos de desenvolvimento e analisar a importância que a gente pode obter através da contação de histórias para as crianças, né? Estimulando também a imaginação, a oralidade, a escrita. E a contação de histórias nisso vai ser uma prática pedagógica que vai exercitar as conexões neurais da criança, né? Fazendo com que ela se identifique com as situações e desenvolva meios de lidar com seus sentimentos e com as suas próprias emoções. Então nesse trabalho, a gente vai utilizar a pesquisa de turmas de algumas escolas e vamos obter resultados qualitativos e quantitativos, que vão trazer a conexão da teoria com a prática do cotidiano escolar. Então, a gente vai abordar também a ideia da metodologia desenvolvida por uma das acadêmicas, e no qual pode ser utilizada como um instrumento num contexto de contação de história, né? Então, o trabalho da pesquisa ele vai ser embasado em livros, sites, vídeos e práticas escolares das acadêmicas. Agora, na introdução, a gente vai falar sobre a produção textual que vamos apresentar, né? E a importância de produzir uma educação voltada para a alfabetização desde a infância. Então, vamos demonstrar a importância de construir os alicerces educacionais firmados com uma base forte, assim, trazendo o interesse da criança para o letramento e para a cultura, né? No qual a gente vai servir isso como uma ponte para alcançar um desenvolvimento infantil. A contação de histórias ela vai consistir como um trabalho imaginário, onde vai estimular mais a mente da criança, né? Então, a gente vai trabalhar um projeto de leitura que vai trazer a oportunidade de criar vínculos entre o pequeno leitor, a família, o professor, a turma e a escola em si. Então, a gente vai notar nisso tudo que vai ter uma defasagem relacionada à alfabetização, né? Que através das pesquisas desse trabalho, a gente vai notar que ensinar a ler deve começar desde muito cedo. Então, investir numa maneira de introduzir isso e a interpretação de texto ainda na educação infantil e movimentar essa fase das crianças nos ensinamentos mais relevantes. Então, a gente vai ter como objetivo construir vínculos entre o aluno e o livro, trabalhar a imaginação das crianças e analisar como cada um vai interpretar cada história. Olá, meu nome é Vanessa da Rocha Cardoso e partiremos agora para a fundamentação teórica. Bom, a contação de histórias tem sido o meio de vivenciar a educação infantil da sua forma mais sublime, pois traz consigo a essência dos antigos hábitos de vida, onde as pessoas se reuniam para contar histórias do passado e relembrar suas trajetórias. Segundo Tarran, 1966, página 24, abre aspas. Até os nossos dias, todos os povos, civilizados ou não, têm usado a história como veículo de verdades eternas, como meio de preservação das suas tradições ou da difusão de ideias novas. Fecha parênteses. Sendo assim, a contação de histórias é uma ferramenta importante para a educação infantil. É uma maneira de ensinar e cativar os pequenos com essa prática. A contação de histórias pode trazer diversos benefícios dentro da educação infantil, pois através dessa prática pode-se alcançar o desenvolvimento nas áreas cognitivas, comportamento alfabeto e meta-alfabetizador, assim como ampliar competências referentes ao saber, imaginação, o ato de pensar e imaginar.
De acordo com Ressenay, volume 3, página 145, a leitura de histórias é uma rica fonte de aprendizagem de novos vocabulários. Não somente as crianças em fase de alfabetização são ricamente beneficiadas, pode-se afirmar com propriedades científicas que essa prática é indispensável principalmente nos berçários. O ato de contar histórias a um bebê cria o vínculo afetivo entre ele e o educador. Vygotsky, 2009, afirma a importância de considerar a vivência infantil no contexto educativo, tendo em vista que as experiências infantis fornecem material para a imaginação, onde a contação de histórias torna-se um momento propício que favorece no desenvolvimento do bebê. O brincar, o imaginar são necessários para despertar a sensibilidade e as emoções nos pequenos. Contudo, essa prática não deve se dar de qualquer forma, pois, de acordo com Cardoso 2016, a preparação da aula faz toda a diferença, e isto inclui a escolha da história, do suporte, do lugar, ou seja, é necessário toda uma preparação para que haja o aproveitamento didático dessa vivência educativa. A Base Nacional Comum Curricular traz em suas competências a importância de criar formas lúdicas de aprendizagem, e assim, dentro dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, podemos demonstrar que no tocante à forma de ensinar e do planejamento escolar, nada é por acaso, sempre tem uma razão de ser. Sendo assim, em Brasil 2017, afirma-se: essa intencionalidade consiste na organização e proposição pelo educador de experiências que permitem às crianças conhecer a si e ao outro e de conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais, alimentar-se, vestir-se, higienizar-se, nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. Diante disso, firma-se então a importância de adotar a prática de contações de histórias promovendo o lúdico na educação infantil, sendo de suma importância para o desenvolvimento de inúmeras habilidades dos pequenos. Contamos com o desenvolvimento de um projeto para a melhor assimilação dos conteúdos de linguagem e alfabetização. O projeto é a Mala Viajante, uma viagem fantástica no mundo do conhecimento. Para ser alfabetizado, é necessário que o sujeito seja capaz de dominar e entender as demandas da leitura e da escrita. A escola e a família podem contribuir no contato com a leitura na formação deste pequeno leitor. Diante da preocupação com o desenvolvimento do conhecimento, justifica-se que, indispensavelmente, as práticas de leitura assumam desde cedo e ainda na infância, papel fundamental na formação de futuros leitores. O objetivo desse projeto é estimular ao aluno um momento prazeroso e não obrigatório, reconhecer a língua como veículo de comunicação e expressão das pessoas e dos povos, abrangendo o desenvolvimento da língua, da leitura e da escrita, sendo assim podendo trabalhar com clássicos das histórias, tornando assim as aulas mais atrativas, dinâmicas e mais próximas das realidades dos alunos. A professora então aborda o projeto de forma literária sobre os clássicos e a importância da leitura em sala de aula. Após isso, a professora leva os alunos até a biblioteca da escola, onde escolhem os livros que mais lhe agradam. Cada aluno levará a mala com um livro escolhido para casa, contendo um caderno com a ficha de leitura e um lápis. O caderno acompanha um recado com instruções para os pais realizarem as atividades propostas aos seus filhos. Após feito isso, os alunos retornam com a mala viajante para a escola, onde a professora avalia sua atividade e retorna para outra criança poder fazer a mesma abordagem. Olá, eu sou a acadêmica Fabiana Córneo Nunes Cruz. E no que diz respeito à metodologia, buscamos encontrar informações relevantes dentro dos meios virtuais e, através deles, fontes incríveis de pesquisa, para um total aproveitamento das vivências educativas.
Cada pesquisa foi feita pelo grupo minuciosamente analisada, fazendo com que cada parte do trabalho fosse pensado de forma a servir como um guia para os que tiverem a oportunidade de ler as palavras aqui descritas. A temática envolvida dentro do contexto educativo da contação de histórias traz ainda a oportunidade de trazer um ponto importante, voltado para a alfabetização, pois ao contar uma história, traz ao aluno o interesse sobre a leitura. Por sua vez, intensifica ainda mais as aquisições de conhecimentos. É interessante também destacar que a metodologia apresentada poderá ser de suma importância e servirá como base para o profissional da educação, já que é um mediador que dará suporte para que o projeto alcance os objetivos esperados. Chegamos agora no momento dos resultados e discussões e, com base no trabalho de pesquisa realizado, podemos perceber então a importância da literatura para o desenvolvimento da criança, também como instrumento, de trabalho dos professores. O incentivo à leitura é um hábito muito importante e prazeroso, pois o aumento da concentração obtida durante essa metodologia é de suma importância. Dentro desses resultados e discussões, nós explanamos dentro do nosso paper uma entrevista, várias entrevistas, na verdade, realizada com profissionais da educação, vários CIs aqui dentro de Araranguá mesmo, e todos praticamente de um só voz, colocaram a contação de história como uma excelente metodologia, como uma excelente base, para o desenvolvimento da criança. O incentivo à leitura tem sido de suma importância para o trabalho do profissional. E assim, dentro das conclusões, o nosso estudo tendo como base o ato de contar história e também de encantar os alunos, nós podemos ver que nós alcançamos os objetivos que foi ditado desde o início da pesquisa, tanto bibliográfica quanto nas conversas com as profissionais competentes da área da educação. Podemos dizer assim que todos os itens que foram abordados ali no início do nosso trabalho, na introdução do nosso trabalho, na fundamentação teórica, todos esses objetivos realmente foram alcançados. Os autores corroboram com a nossa visão, e então podemos dizer que realmente a contação de histórias é uma excelente metodologia para aumentar a imaginação da criança e fazer com que ela possa pensar, estimular o pensar da criança. Acredito que essa seria a palavra-chave, estimular o pensar da criança. Muito obrigada.